caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje nós temos como pauta refletir acerca do tema aqui apresentado na transparência, parábola do servo vigilante. Portanto, queremos aqui fazer algumas reflexões acerca desse ensinamento de nosso Senhor, que está contido nesse texto da parábola do servo vigilante. É importante salientar que nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, além da programação de estudos presenciais que temos em nossa casa, estudos que ocorrem aos domingos, segundas, terças e às quintas-feiras, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Como este estudo, que será disponibilizado no dia 16/2/2024. É oportuno também destacar que a casa promove uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, elevamos os nossos pensamentos para rogar ao vosso coração de infinita bondade a bênção que, envolvendo-nos, Senhor, nos favoreça as condições harmoniosas para podermos realizar a nossa programação. Permita-nos, Senhor, que possamos também, neste momento, contar com a presença de nossos mentores espirituais, os mensageiros do Senhor, a compartilhar conosco destes momentos, auxiliando-nos na condução de nossa programação, bem como ampliando em nós as possibilidades para refletirmos acerca do tema proposto. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja. Nós vamos agora compartilhar o texto evangélico, a parábola, para podermos, então, desenvolver as nossas reflexões e buscarmos entender o sentido desse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa,
e chegando-se os servirá. Esse trecho aqui está em Lucas 12, capítulo 12, versículos 35 a 37. Vamos à sequência aqui. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Esse trecho aqui é na sequência, portanto, versículos 38 a 40. Nós queremos só fazer aqui uma observação que essa parábola ela pode sugerir uma sequência até o versículo 48, uma vez que, quando abordado no versículo 41, pelo apóstolo Pedro, nosso Senhor dá sequência. Mas, em função de delimitação de tempo e até para nós podermos compartilhar as reflexões que programamos no contexto desses versículos, nós vamos, para este estudo, utilizar, portanto, esses que nós apresentamos aqui. Ou seja, capítulo 12 de Lucas, versículos de 35 a 40. E nós queremos aqui compartilhar de um questionamento para o qual nós vamos fazer algumas reflexões na sequência. E é este: qual a orientação doutrinária para podermos compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós vamos observar no texto termos para os quais nós precisamos tirar o espírito da letra, entender o significado espiritual, a essência do ensinamento de nosso Senhor. E nesse sentido, nós temos uma diretriz doutrinária muito interessante que ilumina o nosso entendimento acerca dos livros sagrados. E hoje estamos vamos refletir acerca de um trecho do Novo Testamento, de uma parábola, a parábola do servo vigilante. Vamos aqui, então, compartilhar de algumas reflexões nesse sentido, acerca de como compreender os ensinamentos de nosso Senhor. A doutrina, portanto, é uma referência para o estudo do Evangelho. Eu diria, dos livros sagrados. E, sobretudo, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, eu vou compartilhar aqui dois trechos, um dessa transparência e de uma outra transparência. Ele vai fazer a seguinte consideração aqui acerca desse contexto que estamos querendo dar aqui para entender a doutrina espírita enquanto uma referência para o estudo. Toda a gente admira a moral evangélica. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de leitores
para o maior número de seus leitores, é ininteligível. O outro trecho que queremos compartilhar é este. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave, que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, a chave para nós podermos entender os ensinamentos de Nosso Senhor, contidos, nos apontamentos que os evangelistas fizeram, essa chave está completa no Espiritismo. E o estudo dos princípios doutrinários, esse estudo nos conduzirá a compreender a essência, a tirar o espírito da letra, para então podermos apreender o que Nosso Senhor traz para nós de ensinamento. E mais, eu diria que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma referência para todos nós, porque ali o Kardec apresenta uma metodologia muito interessante que nos conduz de forma muito segura a compreendermos os ensinamentos de Nosso Senhor, ou melhor, uma metodologia que nos favorece no entendimento do texto bíblico. Não é? E eu quero compartilhar aqui também um trecho do livro Luz Imperecível, vou fazer na sequência. Que nesse livro, Luz Imperecível, nós vamos também encontrar elementos que vão nos auxiliar na construção de uma estratégia para estudar e interpretar o Evangelho. E esse trecho aqui, nós vamos compartilhar apenas algumas considerações, O Espiritismo é, sem dúvida, a chave que nos leva a retirar da mensagem de Jesus a essência divina. Estudar os princípios da doutrina espírita é fundamental. É o elemento essencial para podermos, então, compreender os ensinamentos de Nosso Senhor. Por exemplo, como entender que Nosso Senhor, em várias passagens do texto bíblico, estava falando de reencarnação? Ao estudar o princípio reencarnação, nós vamos compreender. Como entender os fenômenos mediúnicos contidos na Bíblia de uma forma geral, no Velho e no Novo Testamento, estudando a mediunidade, que é um dos princípios da doutrina espírita, e assim por diante. Ao estudar os princípios da doutrina espírita, nós vamos ter, portanto, uma lente que nos favorece ter acesso à essência divina dos ensinamentos de Nosso Senhor. E, nesse sentido, nós precisamos evidenciar conteúdo espiritual na perspectiva de cada palavra, frase, versículo, ou então do texto completo. É preciso, portanto, destacar
em cada palavra, cada frase, cada versículo, ou até mesmo no texto completo, o conteúdo espiritual. Como eu disse, esse nós recorremos ao livro Luz Imperecível, que foi editado pelo Grupo Espírita Emmanuel, e na introdução, então, ele apresenta essas considerações. O seu Honório Onofre de Abreu, coordenador da obra. E eu vou compartilhar aqui mais outro trecho. Entender o aspecto literal do texto para conhecer o significado de palavras, verbos, pessoas, lugar, cargos, circunstâncias, hábitos vigentes à época de Jesus, etc. Isso é fundamental. Nós precisamos entender o aspecto literal para conhecer esse significado. É a partir daí que nós vamos, então, tirar o espírito da letra. Apreender o conteúdo espiritual, ou seja, tirar o espírito da letra de cada palavra, cada verbo, cada termo que é utilizado. Então, apreender o conteúdo espiritual, ou seja, tirar o espírito da letra, como nos alerta Jesus. As palavras que vos disse são espírito e vida. Anotado por João, capítulo 6, versículo 63. Então, considerando aqui essas duas referências citadas, o Evangelho segundo o Espiritismo e esse livro Luz Imperecível, nós temos como formular uma estratégia para estudar a Bíblia, seja o Velho Testamento, seja o Novo Testamento. E hoje nós vamos, então, tomando como base essa referência, buscar refletir acerca dessa parábola, a parábola do servo vigilante. Pois bem, vamos então refletir acerca dessa parábola, a parábola do servo vigilante. Então queremos entender essa questão. Qual a reflexão podemos fazer no contexto de nossa vida, considerando o ensinamento que a parábola proporciona? Nós vamos trazer aqui uma estratégia delimitada no tempo, né? Como já fizemos as considerações iniciais, destacando essas reflexões do trecho, né, que compreende os versículos 35 a 40 do capítulo 12 de Lucas, sendo que essa parábola pode ser examinada também até o versículo 48. Além disso, é importante considerar que o olhar que fazemos, tomando como base as reflexões que fizemos aqui há pouco, não só apresentadas por Kardec, os dois trechos que aqui apresentamos, e também os dois trechos do livro Luz Imperecível, do Honório Abreu, nós podemos, então, olhar para essa parábola, examiná-la, né, tomando como base uma estratégia. É o que faremos. Porém, é importante considerar que ela pode ser examinada sobre outro prisma. Mas vamos então aqui seguir com a estratégia que estruturamos para podermos examiná-la. E, nesse sentido, nós queremos trazer novamente o texto, porém, agora com o grifo, que é
o foco que queremos dar. Vejam bem, nesse versículo, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Queremos compreender, aprender, entender o sentido espiritual desse versículo, sobretudo tomando como base esses trechos grifados. Desse outro, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. É importante considerar o contexto histórico para entendermos, inclusive, o contexto do ensinamento de Nosso Senhor. Sobretudo, se considerarmos que essa parábola está inserida ali no contexto do sermão profético. E Nosso Senhor, nosso governador espiritual, nosso pastor divino, ele sempre acena para nós no sentido de nos dar diretriz segura para a nossa caminhada. E ele, obviamente, traz uma parábola que pode sugerir ao que vamos examinar no que nós falamos dentro da nossa estratégia para entendê-la, sabe? Dentro de um processo evolutivo. E, sobretudo, se analisarmos esse processo evolutivo no contexto do planeta Terra, que nos oferece amplas oportunidades enquanto uma escola. Mas é preciso adotar a postura adequada, a postura coerente para se submeter à escola, às oportunidades que a Terra oferece, que a reencarnação oferece. Sobretudo, se considerarmos um planeta de provas e expiações. Então, como entender essa questão? Esse ensinamento do servo vigilante. Vamos aqui, adiante. O outro trecho, vejam. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Esse trecho aqui está em Lucas 12, versículos de 38 a 40. Portanto, aqui nós temos o trecho da parábola que vamos examinar, está no capítulo 12, versículos de 35 a 40, com o grifo que fizemos para poder destacar nessa parábola, né, o termo que nos chama mais atenção, tomando como base a estratégia que queremos adotar para examinar essa parábola. E, essencialmente, nós estamos aqui diante de uma parábola
que nosso Senhor nos convoca ao trabalho e à vigilância. Então, trabalho e vigilância, a nosso ver, né, é uma essência que podemos extrair numa síntese aqui, trabalho e vigilância, nós podemos extrair dessa parábola. Como nós estamos aqui destacando que, essencialmente, essa parábola nós podemos entender como uma exortação ao trabalho e à vigilância, nós recorremos aqui ao livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, capítulo 17, e ele vai destacar o seguinte: esse trecho do sermão profético, proferido pelo mestre quase ao final de sua missão entre os terrícolas, é uma exortação ao trabalho e à vigilância. E é preciso nós considerarmos que nós, espíritas, temos uma condição para examinar essa parábola e entender os ensinamentos do nosso Senhor em outra perspectiva. Então, essa exortação ao trabalho e à vigilância, nós precisamos compreender no contexto de todos os ensinamentos de nosso Senhor, que é amar incondicionalmente, que é fazer o bem. E o nosso propósito, a nossa missão é evoluir, é progredir. A nossa missão é o aperfeiçoamento espiritual, uma vez que nós compreendemos a realidade do espírito imortal. E nesse sentido, nós precisamos entender que o propósito maior da vida, o verdadeiro sentido da vida, é amar, é fazer o bem. Então, esse trabalho consiste em aproveitar as oportunidades que a vida confere a cada um de nós, para podermos, então, promover o nosso crescimento espiritual, o nosso aprimoramento moral. A nossa trajetória deve ser marcada pela construção dos caracteres intelectuais e dos caracteres morais. Portanto, o trabalho se insere nesse contexto. A nossa orientação para os projetos de vida, em qualquer área, em qualquer setor, deve tomar como base esse princípio: a evolução, o progresso, o aperfeiçoamento moral. Esse caminhar ao encontro de Deus, nosso Pai. E essa trajetória deve ser orientada pela construção dessas duas dimensões de resultado: intelectual e moral. E, obviamente, a vigilância é fundamental, porque nós vamos ter foco nesse propósito. E dispersar significa perder tempo e talvez até cometer equívocos. Porque todo esse alinhamento do nosso projeto deve estar em consonância com as leis de Deus. E a vigilância, ela vai nos colocar de forma atenta para podermos, então, submeter os nossos projetos à vontade de Deus, às suas leis. Mas o Rodolfo, ele continua aqui. Recomenda ele nos mantenhamos firmes na execução das tarefas que nos cabe realizar, em benefício de nosso progresso espiritual.
e no de nossos semelhantes. Pois, cristãos que pretendemos ser, estamos neste mundo na situação de despenseiros, cumprindo-nos assistir à família do Senhor, à humanidade, conforme sejam as necessidades de cada um. Então, esse trecho nós já podemos refletir acerca da essência espiritual desse ensinamento do nosso Senhor. Ainda nesse trecho, com Rodolfo, Caligares vai dizer o seguinte, que se assim fizermos, se estivermos sempre prontos, com a cinta cingida e a candeia acesa, em condições de servir e de iluminar os de que de nós se acercam, a fim de lhes ensinar o caminho que conduz a Deus, estaremos sempre bons servos, conquistaremos com isso a confiança do Senhor. E Ele nos tomará como seus prepostos, constituindo-nos administradores de seu patrimônio, o que equivale a dizer obreiros da providência divina, como refletimos agora há pouco, né? A fim de lhes ensinar o caminho que conduz a Deus. Como faremos isso? Pelo exemplo. Tomando como consciência o verdadeiro sentido da vida, que é amar, que é fazer o bem. E a nossa caminhada para Deus, ela se dá a partir da construção dos caracteres intelectuais e morais, como destacamos. Então, ser um bom servo, né, e conquistar a confiança do Senhor é fazer a nossa parte nesse sentido. É nos submetermos à vontade de Deus, às suas leis, e traçarmos a nossa rota aqui na Terra, no plano físico, tomando como base essa construção espiritual que se dá a partir da construção dos caracteres intelectuais e morais. Portanto, o nosso propósito é evoluir, é progredir. E tomando consciência acerca desse princípio, nós vamos então contribuir e vamos conquistar a confiança de nosso Senhor. E aí, como o Rodolfo Caligares, ele destaca aqui, e ele nos tomará como seus prepostos, constituindo-nos administrador de seu patrimônio, o que equivale a dizer obreiros da providência divina. Muito bem. Muito bem. O que já desenvolvemos até aqui nos permite compreender quem é o servo vigilante. Mas vamos aqui recorrer ao ensinamento do Caibar Schutel, né? Que está nesse livro Parábolas e Ensino de Jesus, que traz o seguinte apontamento, que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que em linguagem evangélica, servo vigilante é o que estuda, é o que pesquisa, perquire e de candeia acesa, isto é, com o entendimento aclarado pela compreensão dos fatos que observou e dos estudos que fez, ilumina os que lhe estão próximos, ensinando-lhes o caminho que vai ter a Deus, que não pode ser outro que o da caridade, bem compreendida como ensina o Espiritismo. Veja, o servo vigilante, portanto, é o que estuda. Então, a mensagem de Nosso Senhor é para toda a humanidade. E agora, para nós espíritas, isso está muito claro. E esse passa a ser para nós um compromisso com o estudo, para podermos atender ao propósito, para podermos atender ao princípio da evolução, do progresso espiritual, do aperfeiçoamento que devemos buscar de forma sistemática. Então, o estudo, a pesquisa, é que vai, portanto,
abrir para nós perspectivas, para entendermos a vida, entendermos a magnitude da obra de Deus, entendermos as suas leis. E a partir desse entendimento, desse conhecimento, aí entra a candeia acesa, que é ter o entendimento, ter o discernimento, ter a compreensão de todos os fenômenos da vida, para entendermos, sobretudo, e termos a capacidade de se relacionar fenômeno com o fator causal. Ora, a partir do momento que nós reunimos condições para isso, nós passamos a ser referência para o semelhante, para o próximo. Pelo exemplo. Passamos a reunir condições para o exercício efetivo da caridade, sobretudo a caridade espiritual. E o servo vigilante? O Caibá vai trazer para nós aqui um apontamento que pode nos ajudar a refletir. Ele vai dizer o seguinte, que na esfera espiritual como na material, a qualidade indispensável do servo é ser vigilante. Servo vigilante é o que trata com zelo dos mistérios que lhe são afetos, correspondendo como deve ao salário pelo qual se ajustou, e satisfazendo ao mesmo tempo as ordens que recebe de seu senhor. Aquilo que foi contratado precisa efetivamente ser entregue. E se nós temos um contrato consciencial com Deus, com nosso Pai, com suas leis, nós usamos dar foco a isso. O verdadeiro sentido da vida, que é amar, que é fazer o bem, é a essência, portanto, desse contrato que nós temos com nosso Pai. Então, a vigilância é quando nós acionamos em nós essa disposição à vontade para dar foco aos princípios, às diretrizes que esposamos, de forma a preservarmos a integridade desses princípios, dessas diretrizes, na conduta de nossa vida. Para evitarmos desvios, para evitarmos que nos divorciemos das leis de Deus, para evitarmos que nós venhamos a cometer equívocos nessa caminhada. Então, o servo vigilante é o que trata com zelo dos mistérios que eles são afetos. Esse zelo é esse compromisso para com a vida. É quando nós, então, nos submetemos de forma íntegra às leis de Deus. Vamos compartilhar aqui mais um trecho do livro do Caibá Schutel, né? Que trata acerca do bom servo. E ele vai dizer o seguinte, que o bom servo, que trabalha nas coisas referentes ao espírito, não tem tempo para se reclinar no leito e de candeia apagada dormir o bom sono, esquecendo os trabalhos que lhe são afetos. Acrescenta ele aqui nesse trecho. Precisa ele, com a cinta cingida e a candeia acesa, vigilante, aguardar que o Senhor lhe bata a porta. Esse grifo aqui é nosso, coisas referentes ao Espírito. Nós precisamos ter consciência acerca do que é necessário, o que é real para atender às necessidades do Espírito imortal, do nosso propósito, né? Essencialmente é evoluir, é progredir, é a perfeição, é desenvolver de forma sistemática uma caminhada para Deus, procurando assim nos submeter às leis de Deus.
Nesse sentido, o espírito, portanto, conseguirá alcançar o objetivo, a meta que já está estabelecida para todos nós, que é a perfeição. E assim, é preciso ter foco nesse propósito, para não cometer equívocos. E por isso a cinta cingida, que é preparado, e a candeia acesa, que é com conhecimento e com vigilância, aguardar que o Senhor lhe bata a porta, ou seja, estar preparado para enfrentar as circunstâncias da vida, as vicissitudes da vida, os testemunhos da vida, as oportunidades que a vida confere a cada um. Né? Como estávamos falando, precisamos estar preparados, estruturados, com conhecimento e vigilantes para aproveitarmos as oportunidades que a vida confere a cada um de nós. E as oportunidades no contexto da vida são variadas, nos mais variados setores. E aqui vamos retomar um trecho do livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. Eu achei muito interessante que ele vai dizer o seguinte, que sabemos através do Evangelho qual a vontade do Senhor, como Ele quer que hajamos. Aí estão por toda a parte os famintos, os maltrapilhos, os desajustados, precisando de nosso amparo, auxílio e proteção. Os ignorantes e transiados, reclamando nosso esclarecimento, orientação e estímulo para o bem. Os sofredores de todos os matizes, carecidos de nossos exemplos de fé, de esperança, de paciência e de resignação, a fim de suportarem melhor as vicissitudes terrenas. Então veja, nos mais variados setores da vida nós vamos encontrar a oportunidade que vem ao nosso encontro, que é o reflexo da vontade do Senhor. Porque Deus, nosso Pai, Ele sempre nos apresenta oportunidades e as renova sempre para podermos, então, promover o nosso progresso espiritual. O grifo aqui no trecho é nosso, em todo o destaque que fizemos. E aí estão por toda parte, todos os setores da vida. No lar, no ambiente doméstico, né, nós vamos encontrar essas situações. Situações para as quais nós podemos, na condição de servos bons e vigilantes, contribuir, colaborar, prestar o nosso testemunho, procurando exemplificar os ensinamentos de nosso Senhor. Não só em nosso lar, no ambiente doméstico, mas no setor de trabalho, em qualquer setor da vida. Nós vamos, portanto, poder transitar e assumir essa condição do bom servo, o servo vigilante. As oportunidades nós podemos inserir aqui no contexto das vigílias, como destacamos no texto evangélico. Né? E aqui o Caibá nos ajuda a ter esse entendimento. Nenhum dos servos sabe em que vigília chegará o Senhor, se na segunda,
se na terceira, e a vinda do Senhor é tão certa, esse grifo é nosso, como a descida das chuvas à terra, como a mudança do dia pela noite, como o calor, como o frio, como os ventos, como a volta dos cometas, como o brilho das estrelas. Então, a vinda do Senhor, ela é certa. E nós podemos aqui tomar como essência divina desse ensinamento o determinismo de Deus, que, obviamente, aplicado à nossa condição, né, de seres inteligentes e com essa capacidade de discernimento, mas ele se nos apresenta nas mais variadas circunstâncias da vida. E nós não sabemos qual a circunstância virá daqui a uma hora. Que circunstância virá amanhã? Que pode se apresentar das mais variadas formas. E por isso nós precisamos estar cingidos e com a candeia acesa. Cingidos, preparados, estruturados. E podemos fazer isso tendo como plataforma de sustentação a doutrina espírita. E o estudo sistematizado da doutrina espírita vai nos favorecer nesse sentido. Porque vai nos colocar com essa sustentação e com a chama acesa, porque ela favorece o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida, acerca das leis de Deus, dos princípios que governam os fenômenos da vida. Então, essa preparação, ela é sistemática. Ela deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E por isso precisamos manter um foco para não desviar, não desconcentrar, porque a qualquer momento vamos ser testados, vamos ser provados, vamos nos submeter a oportunidades, a circunstâncias para as quais nós precisamos estar preparados. Muito bem. É preciso, nós não vamos desenvolver a segunda parte aqui, né, os versículos 41 a 48, né, e ali nós vamos ter um ensinamento muito interessante de Nosso Senhor acerca das consequências, né, dos equívocos, quando não adotarmos essa postura do servo trabalhador e vigilante, né? E, obviamente, quando não adotamos esse posicionamento de trabalho e de vigilância, né, na perspectiva, né, do espírito imortal, daquilo que é necessário para o espírito imortal, nós podemos, então, cometer equívocos. E esses equívocos, obviamente, trazem consequências, sabe? Mas numa outra oportunidade, nós vamos, então, refletir acerca desse trecho aí da parábola, desse desdobramento do versículo 41 ao 48. Mas é sempre importante nós considerarmos que Deus nos alcança a todos. Ele promove sempre as condições para podermos, então,
conduzir a nossa vida. E seja no contexto de provas, seja no contexto de expiações, nós vamos encontrar as oportunidades, os recursos sendo renovados pelo Pai para podermos progredir, para podermos evoluir. Então, novamente trazendo aqui o trecho que nós estudamos, veja, o grifo, estejam cingidos, nós destacamos vários aspectos, cingidos, está preparado, estruturado, acesas as vossas candeias do conhecimento, né? Por isso o estudo, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor, atentos, vigilantes, né? Ficar a postos é estar atento às necessidades do Espírito, do seu Senhor quando voltar das bodas. Bodas sugere o entendimento de casamento, né? Porque o Senhor já está alinhado com Deus, com o Pai, com o Criador, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Ora, o estado de vigilância nos coloca de tal forma no estado de prontidão para podermos agir e irmos ao encontro das oportunidades que Deus nos apresenta nas mais variadas circunstâncias da vida. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. A vigilância é essencial para mantermos o foco, para evitarmos os equívocos. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Esse momento é um momento de celebração e estar com o Senhor é a resultante desse processo de trabalho, né? De ser exemplo, de fazer o bem, de amar. Porque a partir daí, então, nós passamos a receber por parte do Senhor novas oportunidades para ampliar o nosso serviço. E para fecharmos, então, e encaminharmos o nosso estudo para o final, mais esse trecho, né? E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achares, assim, bem-aventurados são os tais servos. Está preparado em qualquer circunstância, em qualquer situação. E por isso há vigilância. 24 horas por dia. Porque nós não sabemos quando o Senhor virá, porque a lei de Deus ela vai se manifestar acenando para nós sempre as oportunidades, os desafios e as circunstâncias da vida, elas sempre trazem para nós essa mensagem de Deus. Por isso, precisamos estar preparados para nos submetermos aos testemunhos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É esse espírito que tem que prevalecer, da vigilância sempre. Porque a vida, é importante aqui essa comparação, a vida sempre se nos apresenta com oportunidades, porque Deus nos traz sempre oportunidades. E por isso precisamos estar vigilantes, atentos, para podermos aproveitar essas oportunidades. Seja no contexto de prova, seja no contexto de expiação. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. O Filho do Homem, nosso Senhor, que é o resultado desse processo da humanidade aqui na Terra, já alcançou a condição moral, no patamar
que se espera aqui para o planeta. É um espírito puro, um espírito perfeito, é nosso governador espiritual. E ele sempre virá, trazendo-nos essas oportunidades, seja no contexto das provas, seja no contexto das expiações. Muito bem, encerramos o nosso estudo e queremos agradecer a atenção e a paciência de todos e todos que vão compartilhar conosco dessas reflexões, oportunidade que agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual de sempre. Divino Mestre, nosso Senhor, queremos agradecer o amparo espiritual por mais esses momentos de estudo, oportunidade que tivemos para refletir acerca de um dos ensinamentos do Senhor. Agradecemos, Senhor, aos mensageiros do Senhor, nossos benfeitores espirituais, que compartilharam conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de reflexão. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja.